vocês? Mais um Pensando Fazendo História iniciando, e para este vídeo nós trouxemos o tema doenças e pandemias. Sabemos que as doenças, que as pandemias, elas também marcam aí, né, a história da sociedade, sempre com um rastro de morte, infelizmente complicado. Nós temos doenças bem graves aí, não só que estamos passando, essa pandemia que nós estamos passando, mas outras que deixaram rastros bem complicados na história da humanidade. Então, pensando, ele resgatou algumas informações e preparamos aqui o material para todos vocês. Vamos lá então? Então, a primeira das doenças ou de todos esses males listados aqui nós listamos aqui, foi a peste bubônica. A peste bubônica, ela era causada pela bactéria Yersinia pestis e ela era disseminada pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas mais comuns eram o inchaço dos gânglios linfáticos, nas virilhas, nas axilas e ainda no pescoço. Outros sinais tinha também como a febre, calafrios, dores de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença ela foi considerada historicamente a causadora da peste negra, né? E a gente sabe todos os males que a peste negra ela ocasionou. Ela assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 milhões e entre 75 e 200 milhões de pessoas. Veja, só na antiga, né, Eurásia. Olha só que complicado. No total, a praga ela pode ter reduzido a população mundial em 450 milhões de pessoas, né, de 450 milhões para 350 milhões de pessoas naquele período. Outra doença aí que deixou marcas na humanidade foi a varíola. A varíola ela incomodou a humanidade por mais de 3.000 anos. Olha só que complicado. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e até o rei Luís XV da França, eles tiveram a temida bexiga, né? Esse mal aí muito complicado. O vírus ortopus vírus variolae, ele era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias, né? Os sintomas mais comuns eram a febre, seguido de erupções na garganta, na boca e no rosto. A notícia boa, essa doença ela foi erradicada do planeta, né? Erradicada aí da sociedade, das pessoas, né? Em 1980, após uma campanha de vacinação muito forte, maciça mesmo, que foi muito importante para erradicar esse mal. Mas uma doença aí que também deixou muitas marcas na história da humanidade, né, e ainda faz alguma coisa, foi a cólera, né? A cólera ela foi talvez a primeira epidemia global em 1817. Ela matou centenas de milhares de pessoas. Desde então a bactéria ela é conhecida como Vibrio coelare, né? Como está escrito aí, cholerae. Ela sofre diversas mutações, né, e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Logo, ela ainda é considerada uma pandemia. E sua transmissão ela acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados. E é mais comum em países subdesenvolvidos. Olha que complicado. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. Olha só, né? Complicadíssimo. O Brasil também já teve surtos, vários surtos dessa doença, principalmente em áreas mais pobres, né, do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40.000 pessoas, né, morreram devido a essa enfermidade. Os sintomas mais comuns são a diarreia intensa, cólicas e o enjoo. Apesar de existir uma vacina contra essa doença, ela não é 100% eficaz. Esse é um dado complicado. E o tratamento, ele é basicamente, né, feito por antibióticos. Outra doença também, ou outra pandemia, outro problema mundial que tivemos aí na história da humanidade foi a gripe espanhola, né? Acredita-se que em torno de 40 a 50 milhões de pessoas eles
podem ter morrido em decorrência dessa pandemia, né, da gripe espanhola em 1918. Olha só que complicado. E ela era causada por um subtipo de vírus influenza, né? Mais de um quarto da população mundial da época foi infectada por esse vírus e até então, e até o presidente do Brasil na época, Rodrigues Alves, ele morreu, ele veio falecer dessa doença no ano de 1919. O vírus ele veio da Europa a bordo do navio Demerara e o transatlântico ele desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e ainda no Rio de Janeiro. Os sintomas dessa doença eles eram muito parecidos com o atual coronavírus, SARS-CoV aí, né, 2. E não existia uma cura. Né? Tem até uma história que diz que em São Paulo a população ela foi atrás de um remédio caseiro, feito à base de cachaça, limão e mel. E muitos dizem, né, que até de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita que supostamente, né, uma receita terapêutica, que supostamente nasceu o quê? A famosa caipirinha. Né? Tem essa ideia aí também. Outra doença, e essa já no século XXI, né, outra pandemia, foi a gripe suína, conhecida como H1N1. Esse vírus H1N1, ele foi causador da chamada gripe suína, muito conhecida como gripe suína, e foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. Esse vírus, ele surgiu no México, decorrência dos porcos, né, no ano de 2009, e se espalhou rapidamente pelo mundo, né, matando 16 mil pessoas. Nem chega perto, é claro, do Covid-19. 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso ele foi confirmado em maio do mesmo ano, 2009, do mesmo ano, de 2009. E no final de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde, né? O contágio ele acontecia a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. E os sintomas mais comuns eles eram os mesmos de uma gripe mais forte, é claro, né? Febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dores pelo corpo. Então, este foi o Pensando do dia, né, dessa nossa semana aqui, relacionada ao Fazendo História. O primeiro Fazendo História aqui do canal, Fazendo História 2021, com o tema, então, doenças, né, doenças e pandemias que marcaram aí, né, a história da humanidade. Muitas perdas, é claro, quando a gente fala de doenças, quando a gente fala de pandemias, epidemias mesmo, são muitas perdas. São momentos complicados que a sociedade passa, que a humanidade passa, que nós estamos passando nesse momento aqui de enfrentamento do coronavírus, mas que de alguma maneira a sociedade ela vai vencendo, a gente vai descobrindo alternativas, maneiras, vacinas, tratamentos para que nós possamos sim passar por mais esse obstáculo e a vida continuar com muita fé. E espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do Pensando nessa semana. Como citei, primeira semana do Fazendo História, mais um especial que o Pensando preparou e está disponibilizando aqui para todos vocês. Agradeço a atenção, o carinho de todos. Deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.